Amados irmãos, amadas irmãs, chegamos para mais um tutorial, cujo tema geral da nossa série de alimento diário e será pregado este Evangelho do Reino. Estamos vendo o livro 2. O título deste volume é Preparados para a Vinda Secreta de Cristo. E o título da semana 3 não só de pão viverá o homem. Então nós vamos ver a semana 3, né? E já indo para a semana 3, segunda-feira, nós temos aqui o tema arrependimento, uma mudança de plano. Eu vou ler o primeiro parágrafo aqui, eu acho que é importante, porque isso vai nortear toda a semana. Aqui diz, não só de pão viverá o homem. No decorrer desta semana, veremos que precisamos ter um arrependimento que nos transfira do plano terrenal para o plano celestial, pois no plano terrenal seremos derrotados pelo inimigo. Aprenderemos com a experiência de tentação vivida pelo próprio Senhor Jesus e sua vitória sobre o diabo. Veremos que, ao passar por provações, somos ricamente supridos com a presença do Senhor e, por fim, que devemos alimentar-nos da palavra profética, que é como uma candeia que brilha no mundo tenebroso até a fim de nos conduzir ao reino. Então, graças ao Senhor, esse aqui vai ser mais ou menos o que nós vamos tratar dessa semana. E vamos enfatizar alguns pontos aqui. Na segunda-feira, por exemplo, aqui disse do arrependimento, né? Primeiramente apareceu João Batista em Mateus 3:2. Ele apareceu dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E depois em Mateus 4:17, o Senhor apareceu e dizendo a mesma coisa: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Agora, meus irmãos, qual é a diferença entre o arrependimento dito pelo João Batista e o arrependimento dito pelo Senhor Jesus? Aqui há uma grande diferença. Do João Batista é para você, e risquei aqui, vou ler para vocês. Arrependimento de João Batista é para você voltar-se, né? 180 graus, né? De você estar de costas para quem fala com você, e arrepender é você voltar-se para quem você, a quem está falando com você, né? Então 180 graus. Mas você ainda não mudou de plano, você ainda está no plano original, que é plano terrenal. Nesse caso, nada mudaria, né? Você até pode deixar de fazer algumas coisas, estar arrependido, você ainda, né, tem remorsos remorsos não, né? Mas você acha que você entende que você fez muita coisa errada, você quer deixar de fazer, mas se você não mudar de plano, continua a mesma coisa, vai voltar a ser mesmo que antes. Mas a importância do arrependimento, dito pelo Senhor Jesus, Mateus 17, é mudança de plano. O arrependimento que o Senhor prega aqui é uma mudança de plano. Você muda de plano terrenal para o plano celestial. Esse é o grande segredo. E aí, por quê? Porque nós somos o alto. Eu não vou citar vários versículos, mas aqui tem vários versículos que falam que nós somos do alto. Em João 3:3, por exemplo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Esse nascer de novo é nascer do alto, né? E depois, em João 3:31, o Senhor diz: quem vem das alturas, certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Amém?
E aí, João 8:23, o Senhor volta a dizer: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Então isso é para mostrar para os irmãos que necessitamos de nos arrepender para a mudança de plano do terrenal para o celestial. Aí vamos para terça-feira, né? Cujo tema aqui é Sejamos Vigilantes. Então, já no capítulo 3 de Mateus, quando o Senhor Jesus foi batizado, né, por João Batista, e nesse batismo ouve-se uma voz do céu, uma voz, claramente é uma voz de Deus Pai, falando que este é meu filho amado, em quem me comprazo. E aí o Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba, né, para ungí-lo como Cristo. Então aqui, no final do capítulo 3, Senhor Deus Pai falando que ele é filho de Deus amado, de seu filho amado. Portanto, capítulo 4, versículo 1, mostra que o Senhor Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, né? E esse diabo quem é? Diabo é o Satanás, né? O próprio Satanás. Satanás significa o adversário de Deus. E o diabo significa o acusador. Então ele é tanto adversário de Deus, ele é oponente, ele é opositor de Deus, e também ele é acusador. Ele nos acusa dia e noite diante de Deus, né? Então, esse Satanás aqui, na terça-feira, nos mostra que ele é uma pessoa que vive andando ao derredor, né? Passeando pela terra, porque quando os anjos se apresentaram a Deus, em Jó, né? Tanto versículo 6, como no capítulo 2, né? 1 e 2, fala que ele estava passeando tal, e andando, rodear a terra e passear por ela. Isso mostra o caráter do nosso inimigo, é assim, né? Não faz nada, ele é ocioso e fica só espreitando a vida dos outros, né? Então, aqui em 1 Pedro 5,8 há uma advertência aqui: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Aí, como vencermos esse acusador, né? Então, Apocalipse 12, de 10 a 11, é bom, irmãos, lerem bem este versículo, né? Aqui eu vou mencionar isso aqui para vocês. Agora vem a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e noite diante de nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Segundo, por causa da palavra do testemunho que deram. E terceiro, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então, primeiro, vencemos com o sangue do Cordeiro. Segundo, pela palavra do testemunho que damos, né? Terceiro, mesmo em face da morte, não amamos a própria vida, que é sempre negar a vida da alma. Sempre, sempre. Você quer vencer o acusador? Então você deve negar a vida da alma, né? E vamos então para quarta-feira. Quarta-feira, o título aqui é A Presença do Senhor na Provação. Aqui mostrei vários versículos aqui, né, em Deuteronômio, de como o Senhor provou o povo no deserto, né? Aquele deserto árido, seco, e ainda mais tinha serpentes abrasadoras. Isso é uma novidade para mim,
que no deserto aparecem serpentes abrasadoras, venenosas, que ao ser picado você morre, né? Então, esse deserto difícil que eles tiveram, e eles passaram, né, 40 anos. Por que motivou essa conversa aí? Porque em Mateus, né, 4:2, o Senhor Jesus, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, esse número 40 é muito significativo. De um lado, é de provação, né? Mas, por outro lado, também indica a nossa comunhão com o Senhor. Quer dizer, mesmo passando por provação, o Senhor nunca nos abandona. E essas provações, de um lado, o Senhor nunca nos tenta, mas o Senhor nos prova, né? Então essas provações estão no escopo da disciplina do Senhor para nós, e isso para nos levar a aprender muitas coisas, por exemplo, a não ser orgulhoso, né? A não abandonar a Deus, porque quando você enriquece muito, ganha muitas coisas, tal, alcança muitas coisas, então e você a tendência é esquecer de Deus. Então ele faz isso, prova a nossa vida para estarmos sempre lembrando dele, né? E aqui no Deuteronômio 8, 15, 16, ele fala assim: que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, que te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para quê? Para te humilhar, para te provar e afinal te fazer bem. Então, a humilhação do Senhor, a provação do Senhor é para o nosso bem, o resultado é positivo. Então você tem que passar por isso, mas o resultado é positivo, é para fazer bem, graças ao Senhor. Então, vamos para então, quinta-feira. Quinta-feira mostra então mais ainda a sequência dos 40, número 40, né? Mas o ponto aqui é quando o Senhor foi tentado no deserto, Mateus 4:2, né? Então o Senhor teve fome. Depois de jejuar 40 dias, 40 noites, o Senhor teve fome. E justamente sempre o Satanás nos pega quando estamos nessa condição. A mesma coisa que ele pegou a Eva lá, porque não sei que cargos d'água, Eva deve estar com fome, devia estar com fome, e Satanás mostrou aquela árvore que é boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Então, e no meio do versículo fala que boa para se comer. Então a Eva foi seduzida pela comida, né? Então, quando você passa fome, aí vem a oportunidade de Satanás, né? Para te pegar. Porque o Senhor passou 40 dias, 40 noites jejuando e teve fome. Então Satanás vem pegar esse ponto fraco do Senhor. E no nosso caso, essa fome pode ser nossa fraqueza, nosso ponto fraco, e naquele momento o Satanás então pega esse ponto fraco e nos tenta, né? Senhor Jesus, então isso é para fazer-nos cair. Aí também está a história do Jacó e do seu irmão Esaú, né? Eu vou aqui ser mais rápido. Esaú voltou da caça, morrendo de fome, cansado, desfalecido, e viu Jacó fazendo um cozinhado, né? Uma sopa de lentilha vermelho, cozinhado vermelho, tal. E ele estava desfalecido, o Esaú, né? Estava de fome, estava
se arrastando na terra assim. Aí ele pediu para o Jacó lhe dar um pouco desse cozinhado aí. Aí Jacó, muito esperto, né? Não é à toa que o nome dele é suplantador, vive suplantando todo mundo. E diz assim, você quer? Então tá. Então você me vende a sua primogenitura. Né? Então aí Esaú pensou, eu estou aqui morrendo de fome, estou a ponto de morrer. Para que me serve então o direito de primogenitura? Né? Então é melhor comer agora. Então ele vendeu o direito de primogenitura, ele desprezou o direito de primogenitura por causa da comida. Trocou a direito de primogenitura por um prato de lentilha, de um ensopado lá. Então, isso é muito perigoso na nossa vida. Muitas vezes Satanás vem nos tentar para a gente deixar, né, a vida da igreja, para a gente deixar de seguir o Senhor, deixar essa vida maravilhosa de comunhão com os irmãos, de estar comunhão com Deus em primeiro lugar, né? Essa vida gostosa de viver no Espírito, viver no plano celestial, invocando o nome do Senhor, né? Lendo os livros espirituais, pregando o Evangelho, que nos mantém também numa esfera espiritual formidável, não é verdade? Eu posso orar por você, isso daí tudo nos faz manter no plano celestial. Mas e aí Satanás vem com a proposta de nos tirar disso, né? Um cozinhado, né? Um cozinhado vermelho, né? Tal, você está com fome e tal. Então, cuidado, irmãos, tudo isso é para nos levar a cair, né? Então, nesse caso, o Esaú, ele desprezou seu direito de primogenitura. Ele vendeu seu direito de primogenitura para Jacó, por causa de uma coisa tão efêmera, né? Então, irmãos, cuidado, né? Nós não vamos trocar isso, devemos estar bem revestidos, né, do Senhor, que o pecado não nos faça cair, não é verdade? E que estejamos sempre vivendo no Espírito. Amém. Aí, chegamos na sexta-feira, aqui fala da verdadeira comida. É verdade, o Senhor Jesus estava pregando o Evangelho para uma mulher, então, e os discípulos saíram para comprar comida, né, para dar para o Senhor. Então, enquanto isso, o Senhor estava pregando o Evangelho para uma mulher. Aí, aqui diz no João 4, 31 a 34, vou ler esses versículos, é muito interessante. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, mestre, come, mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhes Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O Senhor estava com fome? Estava. Mas o Senhor foi totalmente diferente de Esaú, que desprezou o direito de primogenitura. O Senhor estava pregando o Evangelho, falando para aquela senhora, e isso o alimentou. O Senhor estava no Espírito. Irmãos, vamos tomar isso, exemplo do Senhor, para a nossa vida cotidiana. Nós temos uma comida que é a própria palavra do Senhor, que é fazer a vontade daquele que nos enviou, né? A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Quer dizer, os discípulos voltaram com pão e disseram, Senhor, come esse pão, você está com fome. Mas o Senhor disse, não, já estou satisfeito, porque eu comi um pão aqui, que é pregar evangelho para essa senhora aqui,
Então já estou satisfeito, não preciso mais dessa comida física. Puxa, irmãos, que maravilha, né? Que possamos estar nesse estado, né? Nessa condição de que a própria palavra do Senhor seja o nosso alimento. Senhor Jesus. Aí chegamos então à palavra profética. Essa palavra, né, que nos alimenta é a própria palavra profética que temos ouvido dia a dia, né? Essa está em 2 Pedro 1,19. Essa palavra profética, e esse versículo diz que a gente fazeis bem em atendê-la. É bom atendermos essa palavra. Atender, na verdade, é praticar essa palavra. E quando praticamos essa palavra se torna um alimento para nós e ficamos satisfeitos, né? Não temos falta de nada. O Senhor nos supre em todas as coisas. E essa mesma palavra, esse alimento espiritual, é uma candeia que nos dirige nesse meio, no meio desse mundo tenebroso. O mundo está em trevas. E quem vai nos dirigir? Podemos tropeçar, porque não estamos vendo nada no escuro. Podemos tropeçar, podemos pisar num buraco, podemos torcer nossos pés, podemos nos machucar, não é verdade? Então, nesse lugar tenebroso, nós temos a palavra profética que nos ilumina, não é? E essa palavra profética vai estar conosco até que o dia clareie. O dia é a dia da vinda do Senhor, né? Então também nasça a estrela d'alva em nosso coração. Então, o dia do Senhor tem dois aspectos: tem a vinda secreta do Senhor e a vinda pública do Senhor. E aqui, claro, que vinda pública, o Senhor vai aparecer para todos e a maioria da igreja vai ser arrebatada, os cristãos vão ser arrebatados para os ares para enfrentar o tribunal de Cristo. Mas aqui nós estamos pregando a vinda secreta do Senhor, que vai acontecer antes da vinda pública do Senhor, né? Então, queremos que os irmãos, né, sejam arrebatados pelo Senhor direto ao trono de Deus, nessa vinda secreta do Senhor. É isso que a gente está pregando, falando, exortando aos irmãos, né? E no João 13 fala que o Senhor foi, a última ceia do Senhor foi no jantar, quer dizer, ceia é jantar, com os discípulos no João capítulo 13, depois que Judas saiu daquela sala, e o Senhor teve liberdade de falar muitas coisas para seus discípulos que restaram ali. E aí, Senhor, naquela noite, então, o Senhor, é a última vez que o Senhor se encontrou com eles todos ali. Então, mas, graças ao Senhor, aí veio uma noite escura, né, a qual estamos vivendo, mas acreditamos que essa noite escura está terminando. A aurora está chegando. Vamos prestar atenção na aurora astronômica, a aurora náutica. Nesse período, nosso Senhor vai vir, o Senhor vai arrebatar, ele vai virar como ladrão, né? 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão no moinho, um será tomado e deixado o outro. Então, irmãos, nós cremos que está acabando essa noite. E aí, irmãos, graças ao Senhor, lá no reino, vamos tomar café da manhã com o Senhor. Aleluia, Senhor Jesus. Aí chegamos, então, finalmente no domingo. Domingo, só para corroborar que somos lá do alto, né? Então, aqui, mais 2 tentações. Primeira, a segunda tentação, né? A primeira foi de não só de pão viverá o homem. A segunda é que o Senhor foi levado por diabo lá na cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo, que é o ponto mais alto do templo, né? E aí ele falou assim: se és filho de Deus, atira-te abaixo.
porque está escrito, os anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, ele te susterá as suas mãos para que não caia, não tropeçares em alguma pedra. Esse tipo de tentação é que é para ser o Senhor ser um grande homem no mundo religioso, né? Todo mundo admira, né? Todos querem ter títulos, não é verdade? Títulos no meio da religião, tá? Ser o top da religião, ser aplaudido por todos, ser ouvido por todos, a sua importância, a sua palavra mexe com tudo, né? Então, irmãos, isso daí o Senhor rejeitou. O Senhor, né, disse que também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não podemos tentar o Senhor, nosso Deus, né? Não queremos esse tipo de posição, né? Aí pode nos levar à corrupção total. E a terceira tentação foi que levou o diabo num monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isto darei se prostrado me adorares. Isso claramente indica, primeira coisa, que ele é o príncipe desse mundo. Ele que domina todo mundo, todas as nações estão debaixo do seu domínio. Não é à toa que ele é chamado de príncipe deste mundo, né? Mas a hora dele já chegou, tá? O Senhor já expulsou ele desse mundo, né? Graças ao Senhor. E falta só executar a sentença. E quem vai executar essa sentença é a igreja, o corpo de Cristo. Aleluia. E são os vencedores, né? Aí ele queria dar, e somente uma coisa o Senhor poderia fazer, ele daria todo o reino, né? É o caminho mais fácil. Então, somente tem uma coisa, tem que adorá-lo. Mas o Senhor disse, Jesus foi muito firme e diz assim, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Amém? Somente a Deus podemos adorar, a nenhuma outra coisa mais, quer seja homens, quer seja objetos, quer seja qualquer tipo de coisa, ídolos, nada podemos adorar, unicamente podemos adorar nosso Deus e a Ele servir, graças ao Senhor. Então o Senhor venceu as tentações e aí depois os anjos vieram e os serviram. Amém. Que isso seja de lição para nós, que possamos captar esses princípios do alimento diário desta semana para nosso aprendizado e crescimento. Muito obrigado, meus irmãos. Amém.